Bem, na realidade, eu não sei como que eu conheci pessoalmente o Ítalo, né? Eu lembro que, se não me engano, em 78, a escola de teatro do Ronaldo Boschi, o antigo Centro de Pesquisas Teatrais, que ainda existe até hoje, teve uma montagem do Morte e Vida Severina, dirigido pelo Pedro Paulo Cava. E houve um debate depois do espetáculo. E nesse espetáculo foi a primeira vez que eu vi a figura do Ítalo, já tinha referência do nome dele, né? Eu tinha começado teatro em 77, escrevendo já algumas coisas, e em 78, quando eu fui para a escola do Ronaldo Boschi, para compreender um pouco mais o processo teatral e tentar aplicar isso no teatro, eu fui assistir esse espetáculo do Pedro Paulo Cava, lá no Teatro do Iquibeu. E teve um debate depois com Pedro Paulo, Ronaldo Boschi, Joaquim Costa e Ítalo Mudado. Foi a primeira vez que eu vi o Ítalo. Depois, aí eu sinceramente não sei se foi 78, 79, aí eu vi o primeiro espetáculo do Ítalo, que foi, se não me engano, um Édipo, aqui no Tesc, aqui no Teatro Marília, embaixo aqui no Teatro Marília, que tinha um teatrinho aí de 40, 50 lugares. O Tesc era dirigido pela Priscila Freire, e o Ítalo fez esse espetáculo aí. E foi quando eu vi a primeira vez uma tragédia montada pelo Ítalo, né? E aí, como que nós nos encontramos pela primeira vez e conversamos e trocamos algumas palavras, eu sinceramente não lembro, né? Eu não tenho isso registrado para mim. Sei que a partir daí, sempre acompanhando o trabalho dele, né? Teve um outro debate que eu fui com ele, aí já foi diferente, eu acho, se não me engano, foi no Teatro do Colégio Santa Maria, ali na Floresta. E ele falando lá de teatro clássico, naturalmente, né? E eu lembro que eu estava lá, mas nunca conversei com ele até então, né? E só depois, que aí já não sei mais, eu sinceramente não lembro quando que foi. Mas o importante é que foram dois momentos importantes, né? O primeiro, que é de um debate, a partir da Morte e Vida Severina, que se discutia sobretudo a questão da censura ainda, e foi num ano importante, que foi 78, em 78, se não me engano, em abril de 78, houve um movimento nacional, e em Belo Horizonte ele foi muito forte, ele foi mais forte em Belo Horizonte, Rio e São Paulo, muito forte, chamado Semana do Proibido, que foi realizado no antigo Teatro do DCE da Federal, onde hoje é o Belas Artes, né? E ali foi feito o quê? Foi feita uma série de atividades proibidas pela censura, que teve leitura de peças. Lembro que teve uma peça do Eide que tinha sido proibida, Eide Ribeiro, que é Cigarro Souza Câncer. Teve uma leitura patética do João Ribeiro Chaves Neto sobre a morte do Herzog. Teve projeção de um filme, o Iracema, uma Transamazônica. Teve uma noite de poesias e músicas e tal. E teve um último momento que foi um momento de debate, de conversa para ver o que fazer depois disso, né? E essa Semana do Proibido ela foi precedida de um enterro simbólico, de uma manifestação, com uma passeata e um enterro simbólico da censura, né? Então, discutir naquele momento com Ítalo, com Joaquim Costa, com Pedro Paulo e com Ronaldo a questão da censura estava num momento muito, muito efervescente no Brasil, ainda sob os tacões da ditadura militar, né? E que foi o primeiro momento inclusive, de uma participação minha efetiva num processo político ligado ao teatro. Eu começando a fazer teatro, né? Eu tinha começado em 77 escrevendo algumas coisas, né? Em 78 que eu fui fazer escola. E foi esse momento, né? E depois encontrar o Ítalo naquele que era o seu grande meio, né? Sua grande paixão, que era a tragédia grega.
a convivência mais próxima mesmo com o Ítalo, que a gente sempre teve um respeito mútuo, um carinho, mas a gente nunca trabalhou junto, né? A gente só foi trabalhar de alguma maneira junto quando ele foi dar aula na minha escola. Mas antes disso, ou melhor, no meio disso mesmo, foram 2 momentos importantes que ele já estava na Companhia de Teatro Escola de Arte, mas foram trabalhos fora da escola, que foi quando eu montei o Sade, o Avesso de Deus, né, que era um espetáculo sobre o Marquês de Sade, e eu não encontrava material. Eu estava querendo fazer o espetáculo e não encontrava nada aqui em Belo Horizonte, nas livrarias, rodava tudo, todos os sebos aqui de Belo Horizonte, não tinha nada para que encontrava, eu tinha pouquíssima coisa do Sade. E conversando com o Ítalo, ele falou, não, eu tenho algumas coisas, né? E ele colocou à disposição tudo o que ele tinha sobre o Marquês de Sade, né? Que foi o fundamento para eu poder redigir o trabalho, escrever a peça, né? E se não fosse ele, eu não teria feito a peça sobre o Sade, né? Porque ele tinha tudo sobre o Sade, que estava disponível ali naquele momento, ele tinha tudo e, como sempre, extremamente generoso, como ele sempre foi, né? Ele colocou tudo, me confiou tudo, eu fui, xeroquei, depois devolvi, eu tenho esse material xerocado até hoje, mesmo que eu já tenha conseguido depois os livros referentes àqueles xerox, né? Eu ainda guardo esses xerox lá até hoje, que foram fundamentais, senão eu não teria feito o espetáculo, né? Porque o que eu tinha de Sade era mínimo e não se encontrava, Sade era proscrito, né? E isso foi muito importante. E depois um outro trabalho também, que aí já foi já perto do fim da vida dele, né? Que foi quando eu fiz Édipo Rei, que na realidade eu fiz um espetáculo, não era trilogia propriamente dita, mas era um único espetáculo, mas que tinha textos do Colono e da Antígona também, e com a base no Édipo. E que ele foi de uma generosidade muito grande, de ir lá bater papo com o elenco, conversar com o elenco, né? Mostrar um monte de coisa que a gente não tinha percebido, porque um conhecimento extremamente vasto, sobre a tragédia grega, e que infelizmente o Ítalo não pôde assistir. Foi feito, esse espetáculo foi, eu não lembro exatamente quando, 2003, 2002, 2003, qualquer coisa assim, lá no Espaço Cultural Casa do Fernando, né, ali no Padre Eustáquio, e eu ia buscar o Ítalo para ele ir assistir o espetáculo, e ele me ligou dizendo que não ia poder naquele dia, por algum motivo, né? E depois houve desencontros, ele acabou não assistindo o espetáculo, né? Que ele teve uma participação importante de acompanhar alguns ensaios nossos, orientar algumas coisas lá do que a gente estava fazendo. E também, em 99, foi muito importante a participação dele quando a gente fez Medeia, que na realidade foi a minha primeira montagem de tragédia grega. Medeia para mim sempre foi uma paixão, né? Desde que eu comecei a fazer teatro, eu era apaixonado por Medeia, e em 99 eu resolvi montar o espetáculo e o Ítalo esteve lá conversando com o elenco e tal, e foi muito importante. E aí o Ítalo já estava na companhia de teatro, ele ficou na companhia de teatro muito tempo. Ele deu aula lá para nós há bem uns 8 anos, 6 a 8 anos, mais ou menos. Porque só de montagens que ele fez lá, considerando 2 montagens por ano, ele fez, se não me engano, 10. Então, só aí 5 anos. Teve um primeiro momento que ele não fazia montagem, ele dava aula de história, né? Depois que ele começou a pegar a turma para montar. Então, ele ficou lá bastante tempo, que foi realmente quando a gente teve uma convivência bem maior, né? Que isso foi até 2007, quando eu fechei essa sede da companhia e mudei de
de lugar, e aí ele já não estava mais com a gente na companhia, né? Mas foi esse período, aí nós tivemos uma convivência mais próxima, uma relação mais íntima, discutia, encontrava sempre ali pelos corredores, batendo um papo e tal. O Ítalo era apaixonante, né? Era um homem de teatro. Porque Ítalo era um diletante do teatro no que essa palavra tem de mais puro, né? Ou seja, aquela pessoa que fazia teatro porque amava o teatro, porque tinha uma paixão imensa pelo teatro. E isso transparecia muito nas aulas dele, no contato que a gente tinha com ele, enfim, né? Ele tinha essa paixão muito grande pelo teatro. E ele tinha um negócio que ele levava lanche para os meninos das turmas todo dia, era suco, era um biscoito, era um negócio que ele levava. Então ele tinha uma intimidade com os alunos dele, que por vezes era durante um período curto, de 6 meses, né, de um semestre, nem 6 meses, um semestre letivo, e os meninos eram apaixonados por ele, né? Por quê? Primeiro, pelo cuidado, e isso que eu acho que é importante, né, o cuidado que o Ítalo tem com o ator, né? Eu tinha com o ator que era um cuidado muito grande, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais disso. E segundo, por esse carinho, não só em termos pedagógicos específicos, mas na relação de afeto, né? Então os meninos eram muito loucos com ele. Quem trabalhava com ele queria trabalhar outra vez com ele, né? Eu acho que dali saíram pessoas que depois fizeram outros trabalhos com ele, né? Não sei nominar, né? Mas pessoas que tiveram uma proximidade maior com o Ítalo, né? Então essa paixão do Ítalo pelo teatro e esse carinho que ele tem com quem trabalha com ele, isso aí é inegável, isso aí é insubstituível, né? Ele cativava muito as pessoas, né? Cara absolutamente abnegado em tudo. Porque eu acho que o Ítalo, ele tinha uma relação com o ator e com o teatro em que a estética teatral do Ítalo, para mim, né, ela passa pela estética da palavra. É um cara que veio da letras, né, que tem uma relação muito grande com a palavra e que no processo de trabalho dele, essa palavra é sempre muito valorizada, e eu acho que o entendimento da palavra pelo ator do Ítalo e dentro do seu projeto estético ideológico, eu acho que é o que determina a sua própria estética. Quer dizer, a partir da palavra, ele concebe o espetáculo. Ele tanto é que ele fica trabalhando o texto, trabalhando. Quando ele vai para a montagem especificamente, já é no final do processo. Mas é uma coisa que flui tão tranquila para o ator. Por quê? Porque o Ítalo, ele tinha, a gente pode dizer que ele tinha quase que uma arqueologia da palavra, né? Ele queria que o ator entendesse a palavra na sua etimologia, que entendesse a palavra na sua dramaticidade. E essa relação da etimologia da palavra com a dramaticidade, com a transformação mimética da palavra em objeto artístico, né, eu acho que era o que definia a estética do Ítalo. Né? Por isso que eu chamo estética da palavra nesse sentido, porque se não fosse esse cuidado da palavra, com a palavra, eu acho que os espetáculos dele seriam outros espetáculos. Então toda a sua forma cênica
Ela é determinada pelo entendimento da palavra, pelo desenho, pela melodia, pela força poética da palavra. Tanto é que o Ítalo trabalhava com o clássico, eu acredito muito que por causa disso, né? Não é por outro motivo. Trabalhar com a tragédia grega, ele trabalhou muito com os românticos brasileiros, né? Todos eles, Martins Pena, que ele era apaixonado, trabalhou com Machado de Assis inúmeras vezes. Então eu acho que essa coisa determinava muito o seu fazer estético, né? É uma coisa que eu penso, né? Mesmo não tendo eu trabalhado com ele e acompanhado, às vezes xeretava um ensaio dele com as turmas da companhia, eu percebia muito isso, né? De ele discutir com o ator o que essa palavra quer dizer, mas não é o que ela quer dizer de uma maneira, é isso, não é isso, ela é isso por causa disso e disso e disso, ela tem uma origem X que passa por isso e isso e isso, né? Então esse processo, eu acho que determina uma postura do ator, determina uma estrutura de movimentação cênica, de iluminação, uma série de elementos que constituem essa estética que você não vê em outras pessoas, você vê no Ítalo isso, né? Eu acho que ele tinha uma estética muito própria, que não é simplesmente, não, o Ítalo gostava de teatro clássico, então montava teatro clássico e tal. Não, não é isso, né? Eu acho que havia uma pesquisa, uma investigação estética muito profunda, numa determinada percepção do teatro, de uma relação que o teatro, nessa relação palco-plateia, né, que ele era movido pelo entendimento da palavra. Se tem vários, hoje o teatro ele é muito dominado pelo corpo, né? No Ítalo ele era dominado pela palavra. E a palavra determinava o corpo, não o corpo determinando a palavra, né? Eu acho que isso foi uma pesquisa que talvez, eu acho até que é uma coisa que se pode começar a pensar um pouco sobre o Ítalo, sobre essa poética do Ítalo, que vocês têm oportunidade aí nesse projeto tão amplo que vocês estão fazendo e tão bacana, de resgate da memória do Ítalo, esse quase que um memorial do Ítalo mudado, né? Eu acho que talvez caiba um pouco, né, discutir essa questão de uma poética que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? Que você vê, é um projeto estético, ideológico, né? Não é uma coisa aqui e outra ali. Não, a obra do Ítalo, a obra cênica do Ítalo, ela tem um objetivo muito claro, ela tem um pensamento, ela tem uma estrutura estético-formal muito grande. Eu acho que isso merece ou mereceria um estudo, um nível de discussão talvez um pouco mais elaborado a partir disso que eu estou colocando aqui, que eu acho que seria legal. Inclusive, me disponho a bater esse papo com outras pessoas que pensam assim também, que querem discutir um pouco isso, né, esteticamente o trabalho do Ítalo, que eu acho que é fundamental. Olha, primeiro eu acho que isso só é possível, primeiro, a partir de um conhecimento muito grande do teatro, né? Que eu acho que o grande problema que se tem, que muitas vezes tem em relação ao Ítalo, que o Ítalo tem um rótulo, né, que eu não acho correto, mas é o diretor da tragédia grega, né, o diretor dos clássicos, né? Quando eu acho que o Ítalo ele estava muito mais antenado ao que se fazia no teatro do que as pessoas normalmente pensam, analisando essa característica dele, que é uma pesquisa, né? Eu lembro muito bem que teve
Um dia a gente conversando, batendo papo lá na companhia, e não sei por que cargas d'água, né, a gente... surgiu o nome do Grotowski no meio da discussão. Né? E o Ítalo falou um negócio importante, né? Olha, eu gostaria tanto de poder assistir um espetáculo do Grotowski. Infelizmente, o Ítalo faleceu antes, não pôde acompanhar pelo YouTube, que hoje tem vários trabalhos do Grotowski. Lá, ele não pôde ver. Mas eu acho que o Ítalo, ele queria, nesse momento que ele falou do Grotowski, primeiro, como que o Grotowski coloca essas coisas, como que ele materializa aquele pensamento dele em cena, né? Que eu acho que é um negócio interessante, que vai um pouco na contramão, né? Se o Grotowski trabalhava e valorizava o corpo como um elemento mais expressivo do seu teatro, né? E o Ítalo valorizava a palavra como elemento mais expressivo do seu teatro, né? Eu acho que eles se encontram num ponto de pesquisa estética, que é o seguinte: você pega a obra, por exemplo, pega Acrópolis do Grotowski. A palavra, que a gente não entende nenhuma, né, porque é em polonês, mas a palavra você sente que há também em Grotowski, embora as pessoas talvez não percebam exatamente isso, um trabalho muito elaborado com a palavra. Tem uma cena, é fácil encontrar isso no YouTube, né? Que são três atores, um brincando um pouco com um outro ator, que eles cantam a palavra quase numa ladainha, né? Que aí você começa a perceber que há uma valorização muito grande da palavra em Grotowski também. E eu acho que o Ítalo, talvez, de uma maneira inconsciente, porque essas relações elas existem. Isso é um negócio muito louco, porque eu nunca vi o trabalho de fulano de tal, mas de repente eu monto um espetáculo que vai na mesma... Isso aconteceu com o próprio Grotowski. Grotowski, quando começou a trabalhar, ele não conhecia Artaud. Falaram com ele que o trabalho dele parecia com o trabalho do Artaud, mas ele não conhecia Artaud quando ele montou seus primeiros espetáculos, depois que ele foi conhecer. Então, eu acho que existem algumas coisas, né, que eu entendo históricas, pelo próprio condicionamento histórico e social da arte, né, que caminham mais ou menos no mesmo rumo. Só para entender aonde que eu estou querendo chegar com isso. Há pouco tempo eu fiz uma live num projeto do Palácio das Artes sobre o Fausto, do Murnau. E eu montei o Fausto. E quando eu montei o Fausto, ainda não tinha assistido do Murnau e fui assistir só depois para não me influenciar para bem ou para mal no que eu estava fazendo. E aí nessa live a gente estava discutindo exatamente isso, como que existem coisas no meu trabalho, no meu Fausto, que é de 2000, e no do Murnau, que é 80 anos, 40, 50, 60 anos atrás, não lembro exatamente, 1930 e poucos, né? E que são muito parecidas mesmo, em termos cênicos. E eu não tinha visto o Murnau. E me recusei a ver, eu evito assistir. Então, o que eu estou querendo dizer com isso em relação ao Ítalo? Eu acho que a pesquisa do Ítalo na palavra é uma pesquisa que você vê pouco. Porque o negócio é o seguinte, uma coisa é a gente fazer um trabalho de mesa que todo mundo faz, vamos entender o que o personagem quer dizer com isso, etc, etc, etc. Né? Outra coisa é você pegar o texto e mergulhar nesse texto de uma maneira tão profunda que dali, de alguma maneira, surja uma estética. Que eu acho que é o contrário do que
o Grotowski fez, que o Grotowski foi no corpo do ator, no corpo do ator, no corpo do ator, até chegar numa proposta. Tanto é que depois que ele parou de fazer teatro, na realidade o Grotowski fez teatro mesmo durante 10 anos, mais ou menos, né? Depois ele ficou dando palestras e tal, ensinando, né? Você vê que é um processo que é ao contrário, mas que busca atingir o mesmo sentido. Então eu acho que o Ítalo tinha muito claro para ele esse projeto estético dele, esse projeto de investigação da palavra. Nunca conversei isso com ele, não sei se ele refletiu isso de uma maneira mais objetiva, colocando no papel algumas de suas ideias, né? Mas eu acho que essa pesquisa do Ítalo que é fundamental, né? De descoberta de uma estética, que determinadas coisas, sabe o que é? Não adianta eu querer fazer igual. Não adianta, por exemplo, eu achar que eu encher minha peça de personagens do submundo e encher de palavrão, eu vou virar Plínio Marcos. Não é. Por quê? Porque Plínio Marcos tinha um projeto estético, ideológico, muito claro, e é uma pesquisa que ele fez, uma investigação estética que ele fez. Da mesma maneira, não adianta eu querer montar uma tragédia grega ou um romântico brasileiro, Machado de Assis, da mesma maneira que o Ítalo fez, porque eu não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Porque eu não tenho o processo investigativo que ele desenvolveu. E é esse processo que eu acho que é o fundamental, que precisa talvez ser estudado um pouco mais em relação ao Ítalo. Porque a gente preocupa muito com o corpo e tal, e se perde muito da palavra, sem entender que a palavra determina muitas vezes o corpo. Normalmente o corpo determina a palavra, mas quando que a palavra determina o meu corpo em cena? Né? Eu acho que isso que é importante. Eu não sei se é exatamente isso que você está questionando, eu fui falando um monte de coisa aqui, né? Mas eu acho que é um pouco isso, sabe? De como que a palavra determina o meu corpo e não como o meu corpo determina a minha palavra. Porque o corpo era a última coisa que o Ítalo pesquisava. Mas quando ele entrava no corpo, a palavra já estava assimilada em sua concretude e que ela só iria se manifestar daquela maneira que ele propunha se tivesse um corpo adequado àquela palavra. A palavra em si já era um corpo quando ele... Sim, sim. Ela já determinava, ela já vinha, né, já trazia a forma corporal naquilo ali. Então você pega, que é aí que é o negócio, porque às vezes ele pegava atores absolutamente inexperientes, como no caso da minha escola, por exemplo, que trabalhou só com alunos, alunos de primeiro ano, alunos que não tinham nada, e alguns que nunca iriam ser nada, e ele colocava esse ator em cena com... Esse ator nem tinha consciência disso, né? Mas ele colocava o ator em cena com um nível de qualidade que, se não fosse dessa maneira, não iria conseguir. Que era uma coisa que o aluno ia assimilando, introjetando em si mesmo, e de repente isso acontecia, né? Olha, primeira coisa, eu acho que o Ítalo era um diretor, um pensador do teatro, que tinha uma base realista muito grande. E eu acho que a base realista dele, em primeiro lugar, eu acho que não combinava com Nelson Rodrigues. E outra coisa que eu acho que tinha também, né, que aí talvez... eu não fui amigo pessoal, íntimo de frequentar a casa do Ítalo, isso precisa ficar claro. A nossa relação foi sempre muito profissional, de respeito mútuo, de admiração mútua,
né? Mas nunca Eu fui na casa do Ítalo uma ou duas vezes, na época do SAD, para pegar esses livros, entrei lá na biblioteca dele, né? Mas no escritório lá, mas nunca tivemos intimidade, né? Nunca saímos para tomar cerveja, tá? Então, o que eu posso tentar apreender é a partir da convivência estritamente profissional que eu tive com o Ítalo. Eu acho que o Ítalo não acreditava em Nelson Rodrigues. Se a gente pegar tudo que o Ítalo fez, estou viajando aqui agora, tá, gente? Não é. Estou pensando isso aqui agora, né? Se a gente pegar tudo que o Ítalo fez, as tragédias gregas, todo o teatro clássico que ele montou, a gente vai ver que são obras que têm uma vinculação muito grande com a realidade, né? Que são obras que discutem um momento histórico determinado e de uma maneira muito objetiva. Já entra eu com as minhas leituras do Nelson Rodrigues, porque eu acho que o Nelson Rodrigues ele tem um caráter reacionário muito grande. E vou explicar por que eu penso isso. Reacionário aí não é no campo político, isso ele foi, mas não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo são as peças, os escritos do Nelson Rodrigues, que eu acho extremamente reacionários. Por quê? Porque são obras que mostram personagens como dados. Ele não acreditava na transformação do homem. Você pega Nelson Rodrigues, os personagens dele, do jeito que entram, saem. Eles não passam por um processo de transformação. Eu acho que isso é reacionarismo. Pelo que eu conheço do Nelson, pelo que eu já li praticamente tudo dele, inclusive romances, né? Todas as crônicas dele, eu acho que passa muito por isso, né? Esse homem que é ali, a sociedade é isso e pronto, acabou. Ele não era capaz de conceber a transformação humana. E eu acho que o Ítalo ele tinha uma consciência humana muito grande. E quem tem essa consciência humana, assim, eu acho que não bate com o Nelson Rodrigues, sabe? Em que o que se chama eterno humano, né? O que é o eterno humano? O homem é assim e vai ser assim sempre e vai morrer assim, né? Isso é uma postura, para mim, reacionária. E o Ítalo não acreditava nisso, né? Falando das conversas que a gente teve, falando da obra dele, você percebe que ele não é essa pessoa. E um cara que tinha a generosidade, e aí eu não preciso nem discutir a obra dele, mas um cara que tinha generosidade humana, a abnegação que o Ítalo tinha, não pode acreditar num tipo de teatro que não reflita esse pensamento que ele tinha, de que o homem ele é uma outra coisa diferente do que o Nelson Rodrigues propõe. O Nelson Rodrigues, o social está lá, o homem está aqui, preso numa redoma e não sai dela e vai continuar daquele jeito sempre. E eu acho que o Ítalo, nas opções estéticas, nas opções dramatúrgicas, no seu teatro de maneira geral, ele sempre apontava soluções para o homem, né? Não apontar soluções como didaticamente, não. Mostrar, o homem tem alternativas. Eu acho que isso que é o mais importante. E o Nelson Rodrigues, você não vê isso, tá? Às vezes eu sou questionado, eu gosto muito do Strindberg, tá? Às vezes eu sou questionado, mas Strindberg e Nelson Rodrigues são muito próximos. Estão aparentemente muito próximos, mas eles estão tão distantes. Mas tão distantes por quê? Porque o que move os personagens
strindbergianos é a realidade. O que move os personagens rodriguianos não é a realidade. São as deformações, são as taras interiores. E eu particularmente acho que quando você analisa determinada condição humana e essa condição humana ela está isolada do mundo, eu acho que você não está prestando um bom serviço, né? Por que os personagens do Nelson Rodrigues são o que são? São o que são porque querem ser do jeito que são. Mas eu acho que não é isso que determina o homem, né? O ser humano no universo. Eu acho que... Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo que eu acho que eu vou me fazer mais claro nesse entendimento. Crônica da Casa Assassinada, né? Um monstro de um livro. Rodriguiano. Todas as taras estão ali dentro. Mas por que todas as taras estão ali dentro? Porque há um fator histórico determinando as relações familiares que envolvem aquelas pessoas. Então, da primeira à última página da Crônica da Casa Assassinada, a história está presente, a história de Minas. Você não vê a história no Nelson Rodrigues. Então, se você pegar... não dá para pegar um personagem rodriguiano e pôr na Casa Assassinada, como não dá para pegar um personagem da Casa Assassinada e pôr no Nelson Rodrigues, porque vai criar vai dar choque de concepção de vida, de concepção de construção de personagem, né? Nelson Rodrigues está fechado. A Casa Assassinada está fechada naquela casa? Tá, mas a história está o tempo todo ali. A tradicional família mineira, sabe? Essa coisa moralista, hipócrita, tudo isso está ali dentro, historicamente condicionado. E Nelson Rodrigues, ele está um mundo à parte. Quero acreditar, pelo que o Ítalo fez, que ele não faria Nelson Rodrigues por causa disso. Aí é apenas uma especulação, né, sem nenhum dado objetivo para discutir isso. Tá? E é por isso que eu, particularmente, também não faço Nelson Rodrigues. Embora considere o Nelson Rodrigues, enquanto dramaturgo, enquanto carpintaria dramatúrgica, fantástico. Escreveu muito, mas escreveu errado para mim. A primeira coisa que eu acho que é uma das coisas mais importantes do Ítalo é, gente, teatro é estudo. Você não faz teatro só porque você quer fazer teatro. Teatro demanda um conhecimento, teatro demanda uma pesquisa, teatro demanda um conhecimento, né? O teatro, ele não é só intuição. Eu acho que isso é fundamental para se discutir Ítalo, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar muito no Ítalo sobre isso. Eu acho que... Eu fui formado num momento, eu estou com 44 anos de teatro, então eu fui formado num momento em que Belo Horizonte tinha 5 ou 6 casas de teatro, de espetáculo, né? Era Marília, Chico Nunes, DCE da Federal, que não existe mais, DCE da Católica, que não existe mais, e pronto, acabou, né? Depois que vieram, e o antigo imprensa oficial, né? Depois que vieram, e hoje a gente tem teatro para tudo quanto é canto, né? E se fazia teatro de uma maneira diferente. E eu fui forjado, eu fui formado num tipo de teatro em que a paixão fala mais do que
a profissão, do que o profissionalismo. Eu tive a oportunidade de começar a minha vida ao lado do D'Angelo, que hoje está afastado do teatro, embora não esteja afastado do teatro, né? Um cara que teve uma importância e tem uma importância histórica incomensurável no Teatro Mineiro, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com o D'Angelo, de começar com o D'Angelo, eu menino, né? E ali eu aprendi que teatro é outra coisa. Teatro, ou você faz teatro por paixão ou não faz, né? E aí eu acho que não é que as pessoas não podem ganhar dinheiro ou não devam ganhar dinheiro com teatro. Eu apenas acho que o dinheiro não pode ser o meu objetivo primeiro. Eu acho que o meu objetivo primeiro é fazer um espetáculo com dignidade, um espetáculo que realmente eu acredite nele, um espetáculo que seja um reflexo das minhas necessidades políticas, ideológicas, morais, enfim, né? Que o meu teatro ele reflita tudo isso e que tenha toda a dignidade possível, toda uma pesquisa estética que eu acredito e que não abro mão dela em função de fazer um espetáculo só porque eu penso que vai dar muito dinheiro. O Ítalo, eu acho que ele deixa isso, sabe, de exemplo, se a gente souber e quiser compreender isso. Eu vou te falar um negócio. O Ítalo deu aula lá na minha companhia, na minha escola, uns 8 anos mais ou menos. Não lembro exatamente o tempo que ele ficou lá. A Anália, que era a diretora da companhia também, né, a Anália Marques, ela tinha que sair correndo atrás do Ítalo para ele receber, no final do mês, a mixaria que ele recebia lá. E ele passava correndo e tinha que correr atrás dele para ele poder parar e falar: Ítalo, o seu dinheiro. Mas por que ele fazia isso? Porque eu acho que o Ítalo ele não estava ali pelo dinheiro. Eu acho que ele estava ali para poder passar um determinado conhecimento, passar uma experiência, né? E contribuir um pouco com o projeto de uma escola. E essa abnegação do Ítalo, eu acho que falta um pouco hoje nessa meninada que está surgindo aí, nas faculdades de teatro, nesse novo teatro que está aí. E eu acho, sabe o que é? Que as leis de incentivo, elas que são absolutamente fundamentais, se você não faz um projeto desse aqui, sem lei de incentivo. Vamos pegar por aí para ver o que eu penso de lei de incentivo, né? Você não faz um projeto desse que vocês estão fazendo sem lei de incentivo, porque ninguém tem dinheiro para bancar isso, né? Mas eu acho que hoje a lei de incentivo, o artista, e a nível nacional eu acho, né? Ele se tornou escravo das leis de incentivo. Ele só faz teatro se tiver lei. Se não tiver lei, ele não faz nada. Se não tiver o Fundo Municipal de Cultura, se não tiver a lei de incentivo, ele não vai fazer nada. Bombas! Nós fizemos teatro a vida toda sem isso? Será que é só isso que resolve? Então, o que acontece? Acaba que eu tenho que adaptar o meu trabalho, o meu projeto, às leis de incentivo. Por quê? Ou alguém se ilude que é fácil conseguir patrocínio para uma peça feita Sade, Marquês de Sade. Qual empresa que está disposta a bancar um espetáculo sobre o Marquês de Sade, por exemplo? Então, o que é? Eu deixo de fazer um espetáculo sobre o Marquês de Sade, porque eu sei que vai ser extremamente complicado eu conseguir captar para ele,
e vou fazer uma outra coisa, que não é o que eu quero fazer. Eu quero fazer o SAD. Mas as leis me obrigam a fazer uma outra coisa. E eu acho que as leis, elas estão num processo político que elas estão, tanto municipal, estadual e federal, né? Elas estão meio que desviando o seu propósito, né? E eu acho isso muito complicado. Essa dependência que todos nós estamos da lei e das leis, eu acho muito complicado. Quando que Ítalo teve lei? Quando que Ítalo não arrancou dinheiro do bolso para poder bancar o seu espetáculo? Quando que o Ítalo não aceitaria dirigir uma peça para mim se eu conversasse com ele? Então não tem dinheiro. Eu aprendi isso. A minha formação foi essa. Claro, não vou dirigir qualquer peça para qualquer pessoa, mas eu faço qualquer trabalho. Se eu me interessar pelo trabalho, sem ganhar um centavo, eu não tenho esse problema. Porque foi assim que eu fui educado, foi assim que eu fui forjado no teatro, inclusive por comportamentos feitos o comportamento do Ítalo. Hoje, se não tem um cifrão na minha frente, eu não faço nada. Eu acho que isso é uma deformação. É uma deformação por quê? Porque está dando a ilusão de que eu sou profissional, quando na realidade eu não sou profissional. Porque para eu ser profissional eu preciso que o Estado, que o município, que a União banque. Porque na realidade as leis de incentivo estão bancando, né? Elas que estão bancando. É o município, é o Estado e a União que estão bancando, através de renúncia. Agora, o que tem acontecido? Eu recebo, estou tranquilo, elenco ganhou dinheiro, justo, todo mundo ganhou. Agora, quantas pessoas eu tenho na plateia? O que alterou, não é para mim, mas para a formação de um público, por exemplo. O que alterou? Porque não me interessa mais se tem público ou não tem público. Porque eu já ganhei o dinheiro daquela peça, eu já estou pensando em outra para conseguir me sustentar durante mais um tempo. Então, as contrapartidas exigidas pelas leis, eu acho absolutamente ridículas. Absolutamente ridículas. Se eu tenho um dinheiro para montar a minha peça, que é resultado de uma concessão do dinheiro de impostos, esse dinheiro é do povo. E de alguma maneira precisa retornar lá. Então, o meu ingresso continua o mesmo preço, eu não estou preocupado se tem público ou se não tem público, mas que dia que eu vou para uma associação de bairro, que dia que eu vou para uma comunidade, que dia que eu vou num sindicato e abro o meu espetáculo para essas pessoas? Porque eu acho que é essa que teria que ser a função das leis. Porque senão é muito fácil. É muito fácil. Eu vou lá, consigo meu dinheiro, tá, peguei meu dinheiro, é meu, pronto, acabou. E daí? Fiz meu espetáculo, satisfiz a minha necessidade artístico-estética, e a partir daí? Qual que é a minha responsabilidade social com o dinheiro, que é uma renúncia fiscal? Ele é renúncia fiscal. Ou seja, o Estado está pegando esse dinheiro e pondo na minha mão, através da renúncia fiscal com empresas. Porque a empresa não está fazendo nada. A empresa só está, entre aspas, desviando, né? Desviando no bom sentido, né? Em vez de mandar o dinheiro para o Estado, para o município, para a União, manda para mim, parte dele. Mas é um dinheiro que é dinheiro de imposto. E qual que é a minha responsabilidade nisso? Nenhuma. Simplesmente nenhuma.
Então eu acho que isso que a gente precisa repensar, né? E eu acho que o Ítalo nos mostra isso, que é possível fazer teatro sem dinheiro, sem dinheiro estatal, sem dinheiro do povo. Não sou contra as leis, eu sou contra o modelo que a gente tem de leis de incentivo. Eu acho, por último, que o Ítalo, o legado que o Ítalo deixa é essa paixão pelo teatro, né? Essa dedicação, não só pelo teatro enquanto objeto artístico, mas enquanto um cara dedicado à formação de pessoas. Um cara que pegava pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com teatro, que talvez nunca mais tenham feito teatro, mas deram oportunidade para que essa pessoa experimentasse o teatro e que dali, com certeza, ela sairia um espectador diferente. Não, às vezes não necessariamente um espectador de teatro, mas um espectador de um filme, de uma novela, de qualquer coisa. Ele já vai olhar aquela obra com um olhar diferenciado, né? E eu acho que o Ítalo tem uma contribuição no Teatro Mineiro absolutamente fantástica, né? De formação, de pedagogo que ele foi, né? Muito mais do que professor, né? E de abnegação. Eu acho que isso, sabe, essa abnegação do Ítalo, essa generosidade, que ele fazia para todo mundo, não era, né? Eu acho que quem precisasse do Ítalo, que soubesse chegar até ele, que tivesse condição de chegar até ele ia de alguma maneira ajudar dentro do que ele pudesse ajudar, né? E hoje, porque eu só acredito no conhecimento se o conhecimento ele é compartilhado. O conhecimento, para mim, ele não altera nada se ele ficar só comigo, né? Não. O que eu faço com o tanto de livro que eu li? Estou empilhado lá em casa. Para quê? Se esse conhecimento ele não se multiplica. Ele tem que se multiplicar de alguma maneira, né? O conhecimento ele só existe compartilhado. Ele não existe para mim, né? Então eu acho que o Ítalo sabia disso muito claramente e é por isso que ele se dedicou tanto à pedagogia teatral e através dela mostrar outras coisas para as pessoas, né? Porque quando você monta uma peça, não é só aquilo que está escrito ali que você está absorvendo, você está ampliando a sua visão de mundo a partir da arte, né? Seja que arte for. Nós estamos falando de teatro, mas qualquer arte que você estabelece uma relação com ela, ela vai, de alguma maneira, ampliar a sua visão de mundo. Porque ela vai te mostrar coisas que a própria vida não te mostra, né? E essa é a função da arte. O Ferreira Goulart, ele disse muito bem, né? A arte existe porque a vida não basta. O que é a vida não bastar, né? É porque a vida ela não consegue me mostrar tudo. Eu preciso de alguma outra coisa para entender a própria vida. E isso só a arte vai fazer. E é muito interessante porque nós entramos, há mais de um ano, nós estamos com um processo mundial de pandemia. E eu gostaria de hoje conversar com algumas pessoas que sempre falaram mal da arte e perguntar para elas qual foi o principal companheiro que elas tiveram durante a pandemia. Eu acho que se há alguma coisa positiva nessa pandemia,
é mostrar que a arte ela é absolutamente essencial para o ser humano. Que o ser humano não vive sem arte. Porque a vida não basta sem arte. Porque em cada romance nesse período, eu encontrei um companheiro, encontrei um amigo, né? Os personagens, eles passaram a fazer parte da minha vida nesse processo de pandemia. Nos filmes, nas séries, nas novelas, na música, né? Em tudo. Né? No quadro, que de repente você para e fica olhando e começa a compreender outras coisas que estão ali, que até aquele momento, antes da pandemia, você não tinha compreendido o que está por trás daquilo ali. Então eu queria muito ver pessoas que sempre falaram mal da arte, que eu não preciso da arte, eu não gosto da arte, eu vivo sem arte, que se realmente eles conseguiram viver sem arte nesse 1 ano e pouco que a gente está vivendo de pandemia. Né? Particularmente nos primeiros instantes da pandemia, em que se levou essa coisa do chamado isolamento social mais a sério, e que foi muito bonito o movimento, né? E que a arte esteve ali o tempo todo. Então, eu acho que é isso que o Ítalo mostrava, a essencialidade da arte através do teatro. Eu acho que foi o Édipo, porque foi a primeira vez que eu assisti uma tragédia grega, né? E eu tenho esse espetáculo até hoje na minha cabeça. Né? Não lembro quem fez, né? Lembro do espetáculo, né? Isso tem mais de 40 anos. Né? E esse espetáculo ele nunca saiu da minha cabeça. E eu acho que ter assistido esse espetáculo do Ítalo determinou muito a minha paixão pela tragédia grega, sabe? Então, por isso que eu digo que foi o Édipo, porque eu tenho me dedicado à tragédia grega. Eu acho que eu sou o segundo maior encenador de tragédia grega em Belo Horizonte, né? Apesar de já ter aí uns 10 anos que eu não faço tragédia grega, mas já fiz várias. Eu acho que foi um pouco influenciado pelo Ítalo e por esse Édipo que eu vi, que foi muito marcante na minha vida. Né? E tenho a minha maneira de fazer tragédia, que obviamente é diferente da do Ítalo, né? Mas não tenho dúvida disso. Né? E vi outras montagens dele, outras tragédias, mas nenhuma teve um impacto. Para mim, o primeiro sutiã ninguém esquece, né? É mais ou menos isso. Né? Quer dizer, aquele impacto inicial de ouvir aqueles atores falando um texto tão complexo, né? A ideia do coro, tudo isso são coisas que estão ainda na minha cabeça mais do que as outras tragédias que eu assisti dele. Muito mais. Eu assisti várias, mas muito mais do que as outras. Essa, ela era muito... Ela era quase toda preta, sabe? Figurino preto, teatro todo preto, era um negócio muito, muito forte, né? E essa imagem eu tenho até hoje. Né? Então, com certeza, esse espetáculo para mim foi o mais marcante e eu acho que minha relação com a tragédia grega, minha paixão com a tragédia grega começa aí, né? Com os clássicos. Normalmente, eu trabalho com clássico, eu trabalho com textos meus, então eu acho que o Ítalo tem, nessa questão do clássico, tem essa influência muito grande no meu teatro. Né? Foi muito impactante para mim. Muito obrigado, Luiz, pelo seu depoimento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando
sobre um cara tão importante na nossa história, um cara que o grande problema, sabe o que é? É que Ítalo, mesmo não tendo sido professor de muita gente, não foi meu professor, ele foi nosso mestre, né? Mestre de todos nós, né? E isso é importante, ter um cara na nossa história, um cara com envergadura intelectual, artística, moral, né, do Ítalo. Eu acho que o Ítalo nos deixa uma saudade, nos deixa uma lembrança, né? Mas foi muito bom, né? Foi muito bom ter trocado alguns momentos com o Ítalo, ter assistido aos espetáculos do Ítalo, ter o Ítalo como companheiro de trabalho dentro da companhia, o tanto que ele contribuiu na companhia de teatro, né? E saber que o teatro mineiro perdeu muito quando perdeu o Ítalo, mas não perdeu a sua memória. E a memória do Ítalo está aí, e eu acho que esse projeto que vocês estão fazendo de resgate dessa memória do Ítalo Mudado é absolutamente fundamental para o nosso teatro, é muito bacana mesmo, né? E é um prazer e uma grande honra, mas eu acho que é mais uma honra mesmo de estar aqui hoje, de poder estar aqui falando sobre o Ítalo, de estar aqui discutindo um pouco sobre ele, falando para que as pessoas saibam que Belo Horizonte teve um cara como Ítalo, né? Isso a gente não pode deixar apagar. É isso. Muito obrigado. Obrigado, gente.